Olá a todos, meu nome é Kelvin Cândido Nhantumbo, eu sou realizador na KCN Filmes, mas trabalhei durante 10 anos como motion designer. Tive a oportunidade de trabalhar com algumas marcas aqui no mercado moçambicano e também com algumas agências. Eu escolhi um spot que nós fizemos para a GoTV em 2019, um spot animado. Agora podem ter mais ou menos uma ideia de como é que o projeto foi feito e como é que as ideias estão organizadas e tudo mais. Então vamos para o vídeo. Nós recebemos alguns elementos da agência, mas uma parte deles também tivemos que criar, porque a agência normalmente manda o conceito. Neste caso, por exemplo, quais são os elementos que nós recebemos? Nós recebemos o foguete, recebemos alguns textos, por exemplo. Recebemos textos, desculpa, recebemos textos, o que mais? Recebemos os backgrounds e assim, mais ou menos isso. E o resto basicamente é que devemos criar em termos de animação. Nós tínhamos já alguns footage 2D de explosões e alguns footage de fumo, e basicamente isso foi a base para a animação de quase todos os shots da publicidade. Então basicamente a publicidade começa com, apesar de ter 4 partes, que é a primeira parte, que é esta, que a nave levanta e aparece o texto, a segunda parte que revela os diversos canais, e uma terceira parte que é essa parte dos footage dos próprios canais. Então basicamente um aspecto da animação em si está dividido em 4 partes, que é a primeira, a segunda, esta terceira e basicamente a quarta, que são 4 shots, né? E é mais ou menos dessa forma como tentamos dividir qualquer projeto que recebemos, em partes, em shots, em vez de olhar para o projeto como um todo. Então nós temos uma série de elementos, o mais complicado nesse shot foi o número de elementos, e tendo em conta que isso foi feito em 2009, nós não tínhamos um computador que processava isso de uma forma rápida, então tivemos que ir adicionando alguns elementos, tivemos que desligar alguns elementos enquanto íamos trabalhando no assunto, que é para poder ter a melhor performance. E a animação, o mais importante no final das contas, é o motion da própria animação em si. Posso separar alguns elementos. Temos o foguete, que tem uma animação simples, subida, depois vira e avança, que é uma animação simples de posição e de rotação do próprio objeto. Todos os objetos estão em 3D porque queríamos dar um ligeiro feeling do objeto. Temos vários elementos. Primeiro temos o fumo, o fumo que está no chão. Temos o foguete que move-se numa direção e temos a câmera também que tenta seguir o foguete. Então achamos melhor posicionar todos os elementos num espaço 2D e achamos que isso facilitou em termos de animação. Há outras formas de fazer isso? Sim, acredito que sim, mas acho que essa foi a mais ideal para nós. Temos também um elemento aqui, lens flare, que fizemos um parent com o foguete, que é uma luz que segue o exhaust do foguete, e aplicamos uma expressão, acho eu, deixa-me verificar, isso já foi feito há muito tempo, acho que deve ter, exato, usamos
usamos o plugin Optical Flash e aplicamos uma expressão, deve ser um wiggle ou random, foi wiggle, que é para poder ter esse piscar durante a animação. Então fizemos um fizemos um parent do lens flare ao foguete, que é para a luz do lens flare com esse flicker poder subir a seguir o foguete. E também fizemos um pequeno fumo que segue o foguete. Onde é que está a ler? Esta aqui, que é um fumo que também faz um parente ao foguete, que é para sempre termos alguma espécie de trail do fumo a sair do foguete durante a animação toda. Então as restantes animações são um mix de elementos de fumo que baixamos de um pacote de elementos 2D e o resto só foi juntar tudo isto em termos numa composição. Uma das coisas mais importantes nessa animação foi o movimento de câmera. Acho que é um dos aspectos que mais vendeu a animação. E deixa-me pôr aqui de lateral, que é para poder se ver. Na verdade, a câmera tem um movimento simples, que acompanha o foguete a subir e depois o foguete passa e fica basicamente em frente do texto que é revelado logo depois do foguete subir. Para controlar a câmera 3D, nós usamos uma null e fizemos parent da câmera a null. Essa null tem uma animação simples de subida só e basicamente a animação é simples, é sair de um lugar para outro, mas acho que o que faz alguma diferença é o tipo de curva que usamos. É uma animação que fazemos com que ela acelere um pouco no início e depois pare de uma forma mais suave, em vez de parar de uma forma completamente brusca. E a mesma layer que controla a câmera tem um controle com uma outra null layer. O que essa null layer faz? Essa null layer é só para fazer o shake da câmera. Eu vou desligar, deixar aqui só isto para podermos ver o efeito de forma mais fácil. Sem um fundo é difícil perceber o shake da câmera. Aqui nós temos uma null que está ligada à posição desta null, mas esta null tem um efeito de wiggle, tem uma expressão de wiggle na posição. Esse wiggle é baseado num slider que está aqui na câmera. Por que eu pus esse slider para controlar o wiggle? Porque eu queria que no início nós tivéssemos uma cena ligeiramente calma em termos de movimento de câmera e ao longo eu quero que o movimento torne-se muito mais brusco quando tivermos mais fumo no cenário. Então a ideia foi começar com um wiggle. Temos o wiggle, começamos com 0, subimos para 10 e depois de 10 baixamos o wiggle quando a nave está a levantar, que é o momento mais calmo da animação. Então agita-se e depois baixa. Então o que acontece? O primeiro espaço dessa expressão wiggle controla a quantidade a frequência de movimento, e a segunda parte, que é esta aqui, controla quantos pixels de movimento é que existe. Então o que aconteceu? Nós fizemos uma animação, na verdade, da frequência do movimento. Então passa de frequência 0 até o sétimo frame. Depois do sétimo frame passa para frequência. Depois do sétimo frame passa para a frequência 10. E o sétimo frame, neste caso, é basicamente quando começamos a ter muito mais fumo na cena e a nave vai levantar voo. É um momento mais caótico da animação. Então este é um momento até ligeiramente ao segundo 2:18, que é quando a nave já levantou o voo. Temos um momento caótico em termos de câmera shake. Depois
baixamos, fazemos uma redução, também para que se possa ler o texto melhor. Então, baixamos a quantidade de câmera shake. Então, basicamente é só isso nesta primeira cena e as restantes cenas têm mais ou menos o mesmo nível de approach em termos de complexidade. É o foguete a viajar pelo espaço, isso tudo é o briefing que já veio da agência e basicamente eles dão-nos um steel frame desse tipo e nós temos que passar os elementos separados e nós vamos separando os elementos e organizamos de acordo com a forma que queremos animar. Então aqui dentro dentro de cada um deste grupo temos um conjunto de footage que estão num alphamet deste formato que foi-nos passado pela agência. Então o footage vai fazendo play dentro desse espaço e basicamente foi o que fizemos com os restantes footage dos diferentes canais que eles queriam publicitar aqui. A terceira composição também é tudo em 3D e deixa-me virar aqui para vermos como é que está a câmera. Acho que o mais ideal é ver de cima. A terceira composição também é em 3D, segue a mesma dinâmica, que é a câmera vai seguindo, mas nesta composição nós fizemos esse movimento de câmera a vir meio na diagonal porque queríamos criar uma separação e perceber se há alguma profundidade entre os diversos planetas. Então a câmera vai afastando e revela os canais, mas em termos de animação é mais ou menos a mesma coisa. Desta vez o câmera shake começa muito alto no início e depois vamos baixando ao longo do spot, que é para garantir também a leitura. No final das contas, o mais importante é passar a informação que se pretende publicitar. O quarto shot é mais ou menos o mesmo approach em termos de trabalho. É a câmera acompanhar a nave espacial do lado esquerdo para o lado direito e a revelar esse texto como anima. E depois de revelar o texto, de acordo com a animação, também estava no storyboard, a câmera sobe, revela os contactos do Facebook, linha do cliente, etc. E no final volta a subir e vem dar no logo final. Neste caso o logo final não está aqui porque como nós fizemos vários spots para esta campanha e a GoTV usa diversos pack shots de acordo com a campanha que está a fazer, então nós temos os pack shots separados e usamos no processo de edição no final de cada spot, a não ser que seja um pack shot que está totalmente integrado em 3D dentro da animação. Para nós faz muito mais sentido pôr no processo de edição, porque isso facilita-nos alinhar com a voz. Se houver alguma alteração em termos de timing, é muito mais fácil para nós fazer uma alteração nos softwares de edição do que voltar para o software de animação ou de motion graphics e ter que voltar a fazer um render que leva muito mais tempo do que o de software de edição. Passando ao software de edição que nós usamos o Premiere e temos aqui a animação já feita. Esta é a primeira parte. Como podem ver, os shots estão divididos exatamente da mesma forma. Primeira parte, segunda parte. Esta é a parte dos footage, não tem animação basicamente. A única animação que existe são essas animações que depois nós fizemos. O cliente pediu adicionalmente porque queria destacar os canais. Então acabamos fazendo algumas animações do foguete a passar por cima da câmera. Onde está isso? Então são animações simples em que é o mesmo foguete a passar de um lado, passar do outro lado. Então fizemos umas 4 animações diferentes, que é para ir variando de acordo com cada logotipo que antes e não termos que repetir a mesma animação. Então temos isto, canal Panda, canal Jim Jam, DaVinci, PBS, etc, etc. E no final das contas nós também acabamos fazendo essa mini edição de imagens aqui, porque
também depende muito daquilo que é o feeling em termos de animação. Nós queremos fazer alguma coisa que mantém sempre o movimento e nunca para. Quer dizer, escolher os melhores shots com a melhor dinâmica. Então passamos para essa terceira parte. Agora estamos para a quarta composição. E como eu havia dito, como podem ver, as assinaturas dos packshots aparecem aqui. Em vez de fazer no software 3D, eu posso coordenar com o cliente se ele quiser usar um packshot amarelo, se quiser usar o vermelho. No caso da GoTV, tem 3 packshots diferentes, que é o amarelo, desculpa, 4. Amarelo, vermelho, roxo e verde. Então, esta é a última parte do spot, basicamente, em que aparece o packshot. Então, aqui temos alguns elementos também, que é a marca d'água, da GoTV. Isso, para nós, sempre é melhor pôr no software de edição, como havia dito antes, são elementos que sempre podem sofrer uma alteração à última da hora. Então, tudo aquilo que não tem a ver com... Tudo aquilo que não está nesse mundo 3D, nós preferimos sempre fazer por cima e é muito mais fácil alterar. Embaixo são alguns sound effects da nave, música, voz, transições e... Então, foi mais ou menos isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem algumas dúvidas, deixem os vossos comentários no vídeo e eu vou tentar fazer o máximo possível para responder todos os comentários. Obrigado. Como é que é, pessoal? Aqui é a Zeno Vunga, Motion Designer e VFX Artist. Não se esqueçam de seguir o canal e ativar o sininho para poderem ter mais informações e assistam os vídeos relacionados. São fantásticos.